Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículos 36 até o 39. E destacamos o versículo 36, que diz assim: Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. O tema de hoje é tristes pelos pecados, mas felizes pelo perdão. Veja que pessoa que convidou Jesus para jantar, e Jesus não recusou, ele foi um fariseu. Os fariseus eram uma seita, uma facção do povo de Israel que se julgavam as pessoas mais perfeitas do mundo. Ninguém era tão perfeito como um fariseu. Eles pensavam assim, mas na verdade não era isso não. Eles eram pagãos, eles eram ateus, eles não acreditavam em Deus. E eles não viam a hora de fazer coisas que de repente mostravam que eles eram santos perfeitos na imagem deles, mas no coração não. O coração continuava perverso. Mas Jesus, assim mesmo, ele aceitou o convite e foi para aquela refeição. E lá naquela refeição, então ele chegou, sentou-se para comer, como era o costume. Então veio uma mulher que chorava amargamente por causa dos seus pecados. Ela estava triste, desanimada, e até chorava tanto aos pés de Jesus que molhava os pés de Jesus. Então ela secava com os próprios cabelos e também derramou um perfume bem caro, caríssimo, nos pés de Jesus. Veja que diferença faz isso quando alguém reconhece o seu pecado. Quem reconhece o seu pecado fica triste, fica até desanimado, mas por que eu fiz isso? Isso está errado, e eu fiz isso que eu não queria fazer, ou até queria fazer, mas está errado. E agora, o que eu vou fazer? Nós, cristãos, sabemos o que vamos fazer. Vamos pedir o perdão a Deus através de Cristo. E essa mulher foi exatamente fazer isso. Pedir o perdão a Jesus Cristo. A pessoa que comete um pecado e é uma pessoa cristã, ela fica triste por causa do seu pecado. Então se arrepende e pede o perdão. Mas e se tem chamados cristãos que não ficam tristes por causa do pecado? O que está acontecendo? É exatamente isso que aconteceu com esse fariseu. Ele se julgava uma pessoa praticamente santa, sem pecados. E quando ele caía no pecado, ele rapidamente se consolava na sua perfeição. Então ele não se arrependia, não tinha tristeza no seu coração. Se nós queremos saber se uma pessoa é cristã ou não, nós deveríamos olhar para a pessoa quando ela comete o pecado. Isso que demonstra rapidamente se uma pessoa é cristã ou não. Se ela vai continuando a pecar, não se arrepende e continua pecando um tipo de pecado ou outro e não se arrepende, não fica triste por causa desses pecados, essa pessoa não é cristã. Pode até frequentar a igreja, até mais do que outros que frequentam, como esse fariseu. Os fariseus eram os mais pontuais na igreja da época deles. E se existisse relógio naquela época, como não existia relógio de pulso, são esses aí que de fato bateriam no relógio, falando: opa, pastor,
Você está atrasado 1 minuto. Opa, pastor, você passou 1 minuto do seu tempo. Ou então, para o diácono, para o líder, e o atraso, como é que fica isso? E não se arrependem, cometem esses erros e não se arrependem. Na vida social, na família, no trabalho, na igreja, vida sem arrependimento, vida sem tristeza no coração por causa do pecado, está aí na cara e demonstra que ali está um falso cristão, um hipócrita, como era aquele fariseu. Por isso, meus irmãos e irmãs, se você faz uma coisa errada e você fica triste por causa disso, então ainda isso é um sintoma que você está no caminho certo, o caminho da paz de Cristo. Mas não adianta só ficar triste por causa do pecado e achar que está resolvido. Não, é preciso de atitude. Ir na direção de Deus, no seu pensamento e falar para Deus: perdão, Senhor, por causa do meu pecado. Perdoa-me, em nome de Jesus. Se nós fizermos isso todos os dias, praticarmos exatamente o que a fé nos coloca como sentimento ao coração, o grande amor a Deus e ao próximo, então nós vamos vivendo melhor a nossa fé e somos cristãos melhores. Não que nós vamos conseguir com isso pontos diante do Senhor, não, o perdão sempre é através de Cristo. A nossa salvação sempre é através de Cristo. Então vamos clamar a Deus através de Cristo e Deus nos perdoa, nos salva. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, perdoe-nos todos os nossos pecados que temos diante de Ti. Estamos tristes novamente por termos praticado o erro, mas dê-nos a Tua felicidade pelo perdão de Cristo. Amém.